Graças a Deus que nos dá a vitória, bem, como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Pegue sua caneca com água, para no final nós fazermos o ato profético. Amém? Queridos, nós estamos hoje em mais uma live que começamos há mais de 2 anos atrás, quando começou essa pandemia aqui no Brasil. O Espírito de Deus nos levou a ter esse compromisso de às 5 horas estar em oração, buscando a face do Senhor, intercedendo pela humanidade, intercedendo por você, para que haja paz na sua vida, no seu coração. Eu quero lembrar você que esta praga, independente de como ela surgiu no mundo, se foi acidente, se foi de algum animal, se foi de laboratório, se foi proposital ou não, é uma permissão de Deus. As coisas que vêm sucedendo no mundo, na humanidade, e nós estamos acompanhando isso. Se você for no canal Leles, você tem lá a pregação da Bíblia capítulo por capítulo. Começamos em Gênesis capítulo 1 e hoje estamos em Oséias capítulo 13. Lembrando você que Oséias foi aquele profeta que o próprio Deus mandou ele casar com uma prostituta. Ele casou, teve 3 filhos. O nome de suas filhas foram nomes de maldição. Mas Deus prometeu que o povo retornando-se para ele, esses nomes de maldição seriam quebrados. Por que Deus mandou o profeta casar com a prostituta? Sendo que não podia. Exatamente para mostrar ao povo o que o povo estava fazendo. E a mulher dele continuou na prostituição. Ele teve que pagar para resgatá-la. Assim como você e eu, um dia fomos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. E no capítulo 13 aqui, Deus fala inclusive sobre o pecado de Israel, o seu castigo. É um capítulo que Oséias mostrava que eles seriam castigados, porque a esposa de Oséias, devido a ser prostituta, ela foi castigada, ela foi presa, ela foi vendida como escravo. E ele teve que ir atrás de pagar por ela, olha só. Então o pecado tem suas consequências. E nesse capítulo 13, Deus fala aqui do pecado de Israel e do seu castigo. Então o versículo 2 fala assim, ó, e agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem. Ou seja, eles pegavam o ouro, a prata, os bens que eles tinham, pastor Valdeci, e faziam suas estátuas, suas imagens para adorar. Então aqui esse versículo 2 nos ensina que multiplicaram os pecados. Será que não é isso que tem acontecido com a humanidade hoje? A multiplicação do pecado? Então, o freio que impede alguém de pecar é o temor de Deus. Por que a cada dia o mundo está pecando mais? Porque a única coisa que impede o povo de pecar chama-se temor de Deus. Hoje, a humanidade hoje peca mais do que no meu tempo. A humanidade do meu tempo, a juventude do meu tempo, pecava muito mais do que a juventude no tempo do meu pai. O meu pai, por exemplo, no tempo dele de jovem, quando eles iam para carnaval, eles iam mais bem vestidos do que o povo vai hoje para a igreja. É, carnaval antigamente o povo ia pular, as roupas que eles usavam para pular o carnaval eram mais sérias do que as roupas que o povo hoje vai para a igreja, para você ter uma ideia. Então, cada geração peca melhor do que a outra. Por quê? Porque quanto mais se perde o temor de Deus, mais a humanidade, Lucecena, vai se voltando para o pecado. O freio do pecado é o temor de Deus. Perdeu o temor de Deus, já era. Uma outra observação aqui nesse capítulo é que ele mostra o seguinte, ó, versículo 14: eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ou seja,
Nós vemos aqui, amados, a palavra de Deus. Eu os remirei da mão do inferno. É isso que Deus quer fazer com a humanidade. A humanidade está a caminho do inferno. Um dia você e eu estávamos a caminho do inferno. O que Deus quer fazer? Ele quer remir. O Oséias teve que ir atrás de remir a sua esposa. Isso mostrava que Deus estava atrás de remir Israel. E hoje Deus está atrás de nos remir. Então, olha, diante das transgressões, Israel passaria pela dor do juízo divino. No entanto, haveria um remanescente salvo no cativeiro. Isso mostra que a primeira consequência do pecado é separar o ser humano de Deus. É a primeira coisa. Como aconteceu com o Adão e Eva. Eles estavam na presença de Deus. Veio o pecado, a primeira coisa, deixou a presença de Deus. Certo, queridos? A pessoa está na presença de Deus, ela começa a pecar, a primeira coisa, ela perde a presença de Deus. A segunda coisa, queridos, é atrair sofrimentos. A pessoa sai da presença de Deus, primeira coisa, ela perde a presença de Deus. Segundo, ela começa a sofrer. E a terceira coisa, queridos, é provocar morte e condenação. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. São 3 tipos de morte que existe. A morte física é ela vem para todos. Existe a morte espiritual, ou seja, a pessoa está viva, mas espiritualmente ela está morta. Existe a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Mas Deus, ele quer salvar o homem dessa morte eterna. A única forma para isto é o homem receber Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E o versículo 16 diz assim: Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada. Olha aí, gente. Rebelar contra Deus é cair a espada. As suas grávidas serão fendidas. Por quê? Porque naquelas guerras, naquelas batalhas devido ao pecado de Israel, mulheres grávidas morriam também, gente. E o inimigo, quando enfiava a espada, matava a criança. Era terrível. Cairão a espada. O maior anseio das pessoas é o quê? É total liberdade. Mas, nessa ânsia, muitos ignoram os conselhos. Ou seja, o ser humano ele quer ser livre. Esse é o alvo do ser humano. Por que muitos não querem igreja? Porque muitos acham que a igreja domina, que a religião domina. Outro dia aqui uma senhora, até culta, estava conversando, ela falou: eu acho que a igreja escraviza as pessoas, domina. Por que isso? Porque o homem quer liberdade. O homem usa o cigarro e não acha que o cigarro escraviza. O homem bebe, mas está feliz. Ele não acha que a bebida escraviza. E tantas coisas que escraviza. Mas o homem culpa logo a Deus, que Deus escraviza. Né? Mas é o que se trata aqui. O resultado daquela liberdade que Israel queria é que eles seriam trazidos à espada. A esposa do Oséias, ela queria liberdade. A liberdade de prostituir. E isso fez dela uma escrava. Muitos querem a liberdade de viver. E ele acaba se tornando escravo em alguma área da sua vida. Vamos orar agora? Quem sabe há áreas da sua vida que estão aprisionadas e precisam de libertação. Quem sabe tem pessoas na sua casa que estão aprisionados à idolatria, a vícios. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu te agradeço por essa manhã que o Senhor nos concede mais uma vez de fazer essa live. Eu te agradeço pelos teus filhos que estão acompanhando ao vivo. A irmã Maria Vaz, a irmã Terezinha, a Lúcia Sena, lá de Maranguape, Ceará, o pastor Valdeci, meu Deus, o pastor Edson, o pastor Odilon, pessoas, ó Deus, que no decorrer do dia, a irmã Ivone, a irmã Vilma, a irmã Zeli, Zélia,
pessoas que no decorrer deste dia, pessoas que estão se inscrevendo no canal Leles, estão ouvindo essa palavra, fala, se alguém ouvir essa palavra e tiver cego, surdo, mudo para as coisas de Deus, quer ouvir essa palavra, caia a escama dos seus olhos, sim, caia essa ignorância espiritual, e que essa pessoa venha ter vida, vida com abundância, que essa pessoa venha abrir o coração e aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia, faça com que essa palavra chegue a outros povos, a outros países, a outros estados, que através da internet tua palavra seja anunciada em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos vendo os sinais da vinda do Senhor Jesus. Estamos vendo pai contra filho, filho contra pai, mortes, ó Deus, assassinatos cruéis, ó Deus, por causa do egoísmo e do pecado. Tudo em nome da liberdade, a liberdade de pescar, a liberdade de transgredir leis. Então nós oramos em nome de Jesus. Você está acompanhando aí a morte aí desses homens aí, né? Esse repórter. Tudo por quê, gente? Porque o povo quer liberdade para pescar. E o homem era fiscal, né? Por quê? Porque não era época de pesca. Então aí o homem, querendo a sua liberdade, ele parte, vou matar. Em nome da política, quantos matam? E assim por diante. Vamos tomar água. Ó, meus amados, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós. Esteja em oração. Eu vou terminar essa live aqui agora e tomar um cafezinho, pegar o carro e seguir em direção ao Paraná. Então esteja nos dando cobertura espiritual. É uma viagem em torno de 12 horas, para que tudo corra bem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, um beijo no teu coração.